Graça e paz, meus irmãos! Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal A Vida na Videira e mais um quadro, que é o quadro do bate-papo, é o podcast desse canal. E hoje nós estamos aqui com um convidado que é referência para nós, para minha vida e para a vida do João. E eu acredito que vai ser uma bênção também, que vai ser liberado aqui nessa noite para a vida de vocês. Só que antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Aí do lado direito da telinha do celular vai estar um botãozinho escrito inscreva-se. Clica aí, curta esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas. Nosso propósito aqui é que tocando o coração, de uma pessoa, esse vídeo já cumpriu o propósito dele. Então, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar o pastor Cláudio Morandi, que ele está aqui para compartilhar da história dele, do que Jesus fez e tem feito em sua vida, na vida de sua família, juntamente com a Adriana, e para a gente conhecer mais um pouco da sua história. Seja bem-vindo, pastor, no nosso canal, A Vida na Videira. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Ok, muito obrigado pelo convite, Liessa. Quero agradecer também aqui o cameraman, que está por detrás, tem toda uma produção, que está a trabalho para que você possa realmente receber aí as informações, esclarecimentos de dúvidas. Então isso é muito bom estar aqui, estou bastante feliz. E sempre é um privilégio, quando a gente se reúne debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos edificados, já somos nele abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então é um privilégio muito rico poder falar, não a respeito dele, mas falar dele, falar de Cristo. Amém. Pastor, eu queria que você contasse para as pessoas que não te conhecem ainda, se apresentasse, falasse quantos anos o senhor tem, se o senhor quiser, quero assim, por invasiva, Não quero falar a minha idade. Certo. Quando o senhor se converteu, como foi? Quando o senhor creu em Jesus, como aconteceu tudo isso? Ok. Bom, eu sou Cláudio Morandi, eu sou nascido numa cidade chamada Pirapó. Não constava no mapa, mas agora parece que está constando, porque é uma cidade que já foi emancipada ali no Paraná. Até então ela era distrito ali de Apucarana, Nasci lá já faz 55 anos, tenho 55 anos. E eu conheci o Senhor aos 27 anos de idade aproximadamente. Na realidade eu conheci através de uma tribulação pela qual eu estava enfrentando, bastante dolorida. Isso fez com que realmente eu me curvasse ao Senhor. Claro que o Senhor, Ele ama. Eu creio também que nunca é pela dor, sempre é pelo amor, porque muitas vezes o amor dEle nos leva muitas vezes a sentir dor, mas nunca podemos dizer que é pela dor, sempre foi pelo amor. Eu lembro naquela época que eu tinha um amigo, nós jogávamos futebol junto, e ele sempre insistia para que eu fosse para a comunidade. E aí na realidade, eu não gostava de pessoas evangélicas. Eu tinha um certo, vamos dizer assim, com todo respeito, um certo assim, uma aversão. Eu tinha aquele ódio, entendeu? Não gostava. Eu acho que eu nasci numa religião, embora muito tempo depois que comecei a frequentar essa religião, até pregava para um grupo de jovens. Mas depois de um tempo, enfrentando essa grande tribulação, apareceu na minha vida um senhor chamado Azor de Oliveira, que reside lá em Arapongas. Hoje está com a cabeça bem branquinha, Sempre me convidava para ir assistir um culto, estudo da palavra. Eu sempre dizia não para ele, quer dizer, na realidade eu fingia compromisso para poder não ir, Mas uma das coisas que me chamava a atenção é que ele contemplava, nas manhãs nós trabalhávamos juntos, o dia, ele dizia assim para mim o seguinte: olha, Claudinho, que dia lindo, maravilhoso aquele sol. Então ele me fez eu observar toda a criação de Deus. E Paulo fala que Deus ele se expressa também, se manifesta na sua criação. Mas passou-se um tempo, mais de 4 anos, resistindo a esse convite dele. Chegou uma época em que eu passei por uma grande tribulação terrível, totalmente desnorteado, onde pessoas ofereciam para mim drogas, bebida alcoólica, sexo, era muito jovem, atlético, jogava futebol, mas nunca tive
uma inclinação para ir para uma comunidade. Um dia, subindo lá no centro da cidade, estacionei meu carro e subi na rua totalmente desorientado. Aí dei de cara com um templo, né, uma igreja presbiteriana lá de Arapongas, e esse meu amigo sempre me convidava. Eu subi a escadaria daquele templo, um templo muito grande, e falei, não vou entrar aqui. E eu desci, quando estava descendo, ele veio por detrás, porque ele estava no banheiro, falou, Claudinho, você está aqui, que bom que você veio, pegou na minha mão e me levou para dentro. E aí os louvores, aquilo eu achei uma coisa assim, vamos dizer, legal, né? Povo alegre, divertido, veio me cumprimentar, cantar aquela canção do visitante, né? A minha alegria é ter você aqui, aquela coisa toda. Falei, nossa, que gostoso. Depois o pastor pregou a palavra, não entendi nada, mas eu gostei. Interessante, né? Mas aí o que me chamou muita atenção, que quando a gente está quebrantado realmente, é uma época boa para a gente receber a palavra. Naquele final de semana, o próximo final de semana, foram lá na minha residência, na minha casa, dos meus pais, que eu morava com os meus pais. Então, levaram violão, levaram Bíblia e oraram comigo. Eu fiquei muito emocionado, chorei. E aí comecei a frequentar as comunidades, fiquei lá 10 anos. 10 anos havia sido batizado naquela comunidade, 10 anos frequentando ali. E aí depois eles me deram uma comunidade para mim tomar conta, porque era um pregador, né? Nesse período eu tinha feito estudado teologia, bacharel em teologia e mestrado em teologia do Novo Testamento. Mas até então fiquei 10 anos nessa comunidade e confesso que, apesar de ser batizado, mas eu nunca em realidade espiritual tive uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eu pregava a Bíblia para as outras pessoas. Então é muito possível também você pregar a palavra sem ter uma experiência legal o senhor falar disso. Com o Senhor. Porque a palavra fala no Salmo 28:3, não me arraste com os ímpios, com aqueles que falam de paz ao seu próximo e têm perversidade no coração. Então assim também era eu pregava a palavra, eu lia muita palavra, praticamente tenho decorado toda a palavra na mente. Claro que nós não temos capacidade, mas o Espírito nos habilita a isso. Você lê bastante, o Gley tem um psiquiatra russo, ele disse que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento para 14 mil computadores de última geração. Só que os computadores eles são uns idiota rápido, nós somos uns gênios lerdo, né? A dificuldade do povo hoje, principalmente do povo de Deus, é que eles não pensam, não buscam refletir na palavra, buscar a direção do Senhor. Então, foi uma época assim que pregava a palavra e eu era uma bênção, sabia? Então aquilo me deixava muito exaltado. Aí um dia fui convidado por um amigo meu, médico, lá de Arapongas, a frequentar, ele tinha culto na casa dele e vinha o querido pastor lá de Londrina, o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, uma pessoa que eu amo bastante, e foi pregar naquela garagem. Então eu gostava muito de se aparecer, mas esse médico dava para mim fitas para me escutar. Eu escutava elas assim que eu saí do trabalho, mas só para dizer para ele que eu tinha escutado, porque ele começava a perguntar para mim, eu tinha que escutar para mim responder para ele, mas eu não gostava, era uma voz assim com um sotaque paraibano, entende? Eu não gostava, mas um dia ele disse assim, olha, vai na minha casa, o Glênio pregava, você não quer ir lá? Eu falei, eu vou lá na segunda-feira para ouvir, para saber quem que é esse Glênio. Deve ser, eu imaginava uma pessoa, e era outra, um homem muito alto, e na garagem tinha 60 pessoas, né, acomodadas ali, sentei bem na frente, e o Glênio estava pregando a palavra, e num determinado ponto, que ele estava ali pontuando as escrituras, ele fez uma pergunta, se tinha algum Cláudio ali. E o religioso, ele gosta de aparecer, né? Todo mundo olhou para mim, né? Aí ele disse, você é manco, porque o meu nome é Cláudio, Claudicante, né? Aqueles que andam assim, manquitolo, Claudicante, é o nome de Cláudio. Muito bem, e quando ele disse aquilo, que eu era manco, eu baixei a cabeça,
mas faltou isso aqui para mim jogar a Bíblia na cara daquele pastor. Mas foi isso aqui. E acabou aquele estudo da palavra, fui embora para casa, bravo, nervoso. Confesso que semana inteira assim, bravo. E como eu e esse médico, nós trabalhávamos na mesma empresa, lá na cidade de Araponga, uma empresa muito grande. Não vou falar para o Odasa, porque pode, né, fazer propaganda gratuita aí. Mas uma empresa muito boa, aprendi muitos princípios lá, né, com os diretores. Mas esse médico, ele sempre ia lá na minha salinha para conversar comigo, e ele frequentava onde eu frequentava também, depois ele foi para Londrina. E aí eu comecei a evitar, eu sabia a hora que ele iria para lá, eu ia para a produção, dar uma volta, né, dar uma fiscalizada para não encontrá-lo. Mas um dia, na sexta-feira, mandaram me chamar lá no departamento pessoal. Olha, eu não te encontrei, queria falar com você, né? E eu pensei que era um outro assunto, falei, mas fala, doutor, o que foi que aconteceu? Você não falou nada, você gostou da pregação? Falei, boa pregação. Olha, vai estar segunda-feira em casa de novo, você vai? Não. Eu falei, não, eu falei para ele que eu iria. Mas veja só, mas eu fui armado, né, até os dentes. Eu preparei um monte de versículos bíblicos, né, porque a Bíblia é uma espada, é uma arma que nós temos, né? Então eu fui armado para, igual aqueles maridos, bater, né? Igual aqueles maridos religiosos, quando a esposa dá um escorregão, o marido só com o versículo dela, né? Aí arrebenta com a mulher, e vice-versa, né? Ó, a Bíblia diz assim, você tem que cumprir, mas não é assim que funciona. Eu fui armado até os dentes, e foi no mês, um dia estava muito frio, e Arapongas, quando esfria, chove, aquela neblina. Se na segunda-feira não tinha 60 pessoas, tinha 8 pessoas, não me esqueço, 8 pessoas tinha na casa desse médico. Como estava frio, fomos para a sala, reunimos na sala, e o Glênio disse o seguinte, olha, vamos então abrir nossas Bíblias em Romanos 6,6. E falou o seguinte, Claudinho, você pode ler o texto? Eu falei, Claudinho? Quando ele falou meu nome, eu falei, como é que... Parece que deu uma aliviada, assim, entendeu? Muito interessante, eu gostei daquilo, lembrou meu nome? Muito bem, então ele disse, lê Romanos 6,6. E eu li lá, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Irmãos, depois de 10 anos li essa. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. E Romanos 6,7 fala, ele pediu para que eu lesse, aquele que está morto, justificado está do pecado. E ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ele falou o seguinte, que tempo que está esse verbo foi? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Está no passado. Então, se está no passado, a coisa já foi feita. Então, você crê que foi. Quando ele diz você crê que foi, é como que o Espírito Santo do Senhor abrisse meu entendimento e revelasse essa palavra, essa verdade em realidade espiritual. Eu fiquei arrepiadinho igual um ouriço. Eu estava naquele momento sendo regenerado. Depois de 10 anos de pastor, pregando, e era muito inteligente na minha intelectualidade. Pregava a Bíblia de uma forma, fazia as pessoas chorarem. Às vezes tem muito eu dentro de nós, né? Exatamente. Um pouco Jesus, né? Exatamente. Então, a questão do nosso eu é uma coisa que é um tratamento para a vida inteira, né? Tem muitos textos aquele texto, por exemplo, de Gálatas 2,20, que muitos citam ele como um jargão religioso, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele texto lá, Paulo, nós temos que averiguar algumas coisas na palavra, que ali ele está particularizando para ele a experiência dele. Quando ele fala, por exemplo, Romanos 6,6, que quando eu creio, nosso, então envolve toda, não existe outra forma da pessoa ter uma experiência real com Cristo, a não ser que ela creia na palavra, porque hoje em dia, lembra do Charles Finney, que trouxe uma doutrina para dentro das nossas igrejas chamada aceitar Jesus, e a gente prega isso? Isso não é bíblico, isso. E Deus, Jeremias 1,12, ele diz que eu velo
sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, o perigo de muitas pessoas é crer naquilo que não está escrito. Jesus, ele disse assim em João 5,24: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E tantos outros textos, Paulo fala em 1 Coríntios 15, verso 2, nós não cremos como está escrito, a nossa crença, ela vai ser uma crença em vão. Jesus disse lá em João 7,39, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o cuidado em nós não crermos naquilo que está escrito é muito perigoso, porque Romanos 2 vai dizer que o julgamento é segundo a verdade. E a Bíblia ela é tão simples, porque Jesus é simples. Ele quer que nós sejamos firmados na palavra dele, nas Escrituras Sagradas. Então, voltando naquela reunião, aí eu não conseguia mais parar de sorrir. A alegria invadiu meu coração, aquele ódio que eu tinha daquele pastor, queria pular no pescoço dele, abraçar e beijar. Falei, olha, Deus te usou, mas aí foi uma bênção. A partir daí, graças ao Senhor, foi uma bênção muito grande. Já teve uma experiência ali. Experiência real de regeneração. Regeneração, né? Por isso que eu vejo, pastor, que é bom a gente entrar num assunto que, assim, ó, muitas vezes as pessoas sabem muito da Bíblia, só que elas não vivem a Bíblia. Exatamente. Elas sabem citar versículos, elas sabem a Bíblia de capa a capa, mas elas não vivem isso. É só fala. Mas a atitude não corresponde a isso. Então eu acho que se a pessoa realmente ela não tem uma experiência profunda com Jesus, não conhece ele verdadeiramente, vai ficar só em palavras. E quem perde é ela mesma, né? É verdade. E às vezes a perdição pode ser perdição eterna. Já pensou? Uma vida inteira. Pois é. Como algum tempo atrás aconteceu na cidade de Londrina, um homem sempre combatendo um pastor que era simples e pregava o evangelho da graça, nu e cru, bem simples. Ele era um doutor em teologia. Mas chegou um tempo na vida dele que ele estava acamado já e descobriu que a doença dele era uma doença terminal. O que ele fez? Ele pediu para chamar aquele pastor que ele tanto criticava e disse assim, olha, por favor, eu conheço o Deus da teologia. Nossa. Conheço assim tudo de teologia, mas prega para mim esse Cristo do Evangelho que eu preciso de crer. Nossa. Aí o pastor poderia não pregar, mas pregou para ele, abriu, ele confessou a palavra e creu, e depois 2, 3 dias ele veio a falecer, mas descansou no Senhor. Então, um conhecimento sem a realidade não significa absolutamente nada. E Jesus Cristo foi tão claro, né, em Lucas 12:32, não tem mais, ó pequenino rebanho. Então, são pouquíssimas pessoas que de fato irão crer, serão regeneradas segundo diz as Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 17, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai citar ali o pé de uma oliveira, exemplificando a salvação do povo de Deus. Um pé pequeno de oliveira vai produzir quantas azeitonas ali? Umas 10.000. De 10.000, ele diz o seguinte, as que serão salvas pelo sacudir, vai ser 5, 2, quando muito 3, de 10.000. Nossa. Se for 5, é muita gente. Então, isso aí às vezes nos assusta, sabia? Então, por isso que eu fico assim, bastante feliz quando eu vejo que estamos vivendo uma época de apostasia, quando o povo está virando as costas para a palavra, estão envolvendo, às vezes, a questão da religião, o homem tentando se religar a Deus, sendo que no Evangelho é Deus que vem alcançar o homem. Nunca, não é nós que vamos até ele que vem até nós. Se você ler Romanos 3, ele faz uma alusão do profeta, ele diz que não há quem entenda. Romanos 3, a partir do versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Por isso que a questão de aceitar Jesus, eu sei que muitos pregadores não concordam, mas uma pessoa espiritualmente morta, ela não tem condições de aceitar nada. Por exemplo, Elias, você sofre um acidente
fratura, situação hipotética, fratura a perna, desloca aqui o queixo, não consegue nem falar, fratura exposta, você está ali no chão, aí chega o pessoal do resgate e diz assim, olha, Olhesa, você aceita ser atendida? Você não tem condições de aceitar, você tem condições de receber. Por isso que João 1,12 ele disse assim, mas a todos quantos o receberam, e receberam no original grego significa crer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra crer significa também no original estar unido a Cristo, união com Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso é afiançado pela palavra. Então, quando nós depositamos a nossa fé naquilo que Deus disse, por detrás das Escrituras, daquilo que Ele disse, porque Tito 1,2 fala, é o Deus que não pode mentir, que segurança nós temos na palavra, né? Por isso que nós temos que ser como os bereanos, né? Seja qualquer tipo de pessoa que fala, seja o pastor Cláudio, seja um doutor em teologia, seja o irmão João, seja a irmã Neissa, a irmã Adriana, o irmão Sérgio, qualquer pessoa que vai pregar, temos que examinar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Porque esse é um povo nobre, né? Como os bereanos eram um povo nobre, eles recebiam a palavra com toda a avidez, mas eles examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. E nós sabemos que quando o Espírito do Senhor habita em nós, está em nós, aquilo que não é do Senhor, o próprio Espírito vai discernir para nós. Isso aqui parece que não desce. Fica assim, a gente sabe que não é do Senhor. Né? Pastora, uma pergunta, tá? Por exemplo, uma pessoa, para quem está assistindo, ela crê em Jesus, ela tem uma vida, já teve experiências com Deus, e às vezes ela está diante de uma situação e ela não sabe o que fazer. Como que eu poderia falar que às vezes é um sinal para ela avançar naquilo, tomar atitude e ir, ou não? Eu sei que às vezes tem situações, isso é muito particular, mas um exemplo seria a paz? Claro. Como o senhor acabou de falar? É porque isso aqui, por exemplo, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas que concernem a vida. Por exemplo, tem situações, eu quero comprar um carro novo, eu tenho esse dinheiro. Como que eu vou saber se é da vontade de Deus ou não? Como é que eu vou achar na palavra isso? Mas temos a resposta. Colossenses 3, de 15 a 17, fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, o Filho de Deus, a nova criatura, que é o santo do Senhor mesmo, ele não anda mais pelo certo e errado. Isso aqui é errado, não vou fazer, porque Deus não gosta. Não, isso aqui é uma forma totalmente religiosa de proceder. O Filho de Deus, ele vai agir segundo a paz do Senhor. Porque se aquilo que eu estou fazendo contraria a vontade do Senhor, eu vou ter uma inquietação no meu coração, eu tenho que parar. Percebe? Então, quando nós vivemos essa realidade, mas para isso, irmãos, isso funciona com aqueles irmãos que cultivam intimidade com o Senhor. Relacionamento com Ele. São aqueles filhos que não vai buscar coisas para Deus. Porque o Salmo 138 vai dizer que aquilo que a nós nos concerne, Deus vai levar a bom termo. Como da mesma forma, tem muitas pessoas que querem fazer muitas coisas para Deus, de repente para ser amada mais. Você nunca, por mais que você faça coisas para Deus, Ele não vai te amar mais. E por mais que você, sendo filho, não faça as coisas para Deus, Ele não vai te amar menos. Percebe? Então, a medida do amor de Deus é um amor imensurável. A palavra fala em 1 João 3,1 assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Esse grande amor, essa palavra grande amor, o amor é do tamanho dele. Diz lá em Jeremias 31,3, com amor eterno eu te amei. Nossa. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Nós somos amados do Senhor. Eu gosto muito de ler o Evangelho de João, porque o João, ele se coloca assim, eu sou aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava, né? Mas ele não citava ele, mas ele era amado. Pedro vai colocar nas suas cartas, amados, não se esqueça, e disso aquilo. Nós somos amados pelo Senhor. Então, nós pertencemos a Ele, Ele é amor, Ele nos ama, e o amor dele em nós lança fora todo o medo. Se a gente for parar para pensar, do que a gente tem medo? Por exemplo,
O perfeito amor não lança fora todo o medo. E o amor cuida. Se você ler, por exemplo, Isaías 27, versículo 3, ele diz assim que nós somos exultai, ó vinha deliciosa. O Senhor diz assim, porque eu a vigio e a cada momento a rego, para que ninguém lhe faça dano. Puxa, como que a gente vai temer alguma coisa? Ligaram para mim esse tempo atrás, tem bastante amigos assim, no estado de São Paulo, no Nordeste, temos que orar por aqueles missionários que vai ser decapitado. Falei, eu não vou orar. Que privilégio é para esse irmão querido morrer pelo nome do Senhor Jesus, porque o dano da segunda morte não tem poder sobre ele, como foi Estevão. Lembra quando Paulo foi apedrejado em Listra? Lembra? Quando ele sofreu aquele apedrejamento? Nós não gostamos de ter aquelas revelações do Senhor linda, mas Paulo, e uma das coisas que o judeu sabia fazer é matar por apedrejamento. Foi dado como semi-morto, diz a Bíblia lá em Atos. Mas quando Paulo estava como semi-morto, que os irmãos tiraram ele de lá, Paulo teve aquele arrebatamento de espírito. Lembra lá em 2 Coríntios 12? Foi até o paraíso, se no corpo não sei, fora do corpo não sei. Só sei que tal homem ouviu palavras nas quais não é lícito ao homem referir. Puxa, mas que grande revelação que Paulo teve. Mas ele foi dado como semi-morto. Então, depois de 14 anos, porque ele nem queria falar aquilo, daquela experiência que foi muito particular para ele. Ele guardou o segredo durante 14 anos. Movido pelo Espírito, ele falou aquilo para trazer segurança para nós. Ele foi até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, inexplicáveis. Então, depois desse arrebatamento de Espírito, porque Paulo, 1 Timóteo 1,16, vai dizer que é um modelo para nós, né, de salvação, de crescimento espiritual. E aí, ele diz uma coisa interessante, ele começa a ter convicção. Em 2 Coríntios 5,8 ele fala assim, porque estamos em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Porque ele foi arrebatado até o paraíso. Ele não morreu naquele momento lá. Isso é lindo demais. Então, nós temos uma convicção de que, como diz o próprio Senhor, já havia citado anteriormente esse texto, em João 5,24, que quem crê em mim, como diz a Escritura, aliás, quem crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós estamos no reino de vida. Então, vamos temer o quê, irmãos? Nada. Mas estamos vivendo uma época muito difícil. Pode ter fome. Queridos, lembra do Salmo 37, verso 19? Quando ele disse assim, olha, nos dias do mal não serão envergonhados, e nos dias da fome se fartarão. Amém. Mas se não tem comida nenhuma, você acha que ele não é poderoso para nos suster? É verdade. Lembra daquela caminhada, peregrinação do povo Israel quando saiu do Egito? 40 anos. As suas sandálias não se desgastaram e as vestes não se envelheceram também. Então o Senhor sustenta, o Senhor cuida do seu povo. É maravilhoso demais. Eu vejo que muitas vezes a gente se esquece do quão poderoso Deus é, né? Quão poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E às vezes a gente fica vivendo como se não tivesse pai. Como se não tivesse um pai tão poderoso que cuida da gente todos os dias. Tipo, por que eu vou me preocupar com o que eu vou comer? Eu lembro que teve algo muito assim, a gente passou por uma situação no nosso casamento, pastor, muito difícil no começo. E teve um dia que vocês estavam lá na casa da minha mãe e o Senhor estava orando tudo pelo alimento. E o Senhor falou, nada vai nos faltar, nunca. Porque o Senhor garante na palavra que nada vai nos faltar. E aquilo para mim parece que na hora foi realmente Jesus me sabe? Porque eu tinha esse medo de que faltasse. Pelo trauma que a gente passou do começo do casamento. E naquele momento foi o próprio Jesus entrando na minha vida e me curando, falando, eu não vou te deixar nunca nada te faltar. Porque eu sou esse pai. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo passam por essa insegurança de não saber quão poderoso esse Deus é. De que nada vai nos faltar, independente do que esteja acontecendo no mundo. Você disse assim, quando Jesus entrou na minha vida, né? Olha, entrou, isso forma de expressão. Não, mas ele entrou, isso é uma forma também adequada de se referir, porque quem é Jesus Cristo?
Por que nós nunca vamos ter fome? Porque ele diz assim, eu sou o pão da vida. Né? Então, ele é o pão, ele é o alimento que nos satisfaz. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Jesus, não dá para nós colocar ele em cima de uma mesa e dissecá-lo. Ele é infinito. Ele é o pão, ele é a água, a ressurreição, a vida. Jesus Cristo é o verbo, é a palavra encarnada. É a vida de Deus em nós. E é vivo, né? É vivo. A palavra fala assim no texto de Colossenses 1, verso 19, que foi do agrado do Pai que nele residisse, habitasse toda a plenitude da divindade. Sabe o que significa? Tudo aquilo que é Deus está dentro de nós. Ele não está ao nosso derredor, está dentro de nós. E não apenas o Filho. Em João 14, 23, Jesus disse assim, quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, plural, a Trindade Santa, e faremos nele morada. É 3 em 1. Às vezes a gente fica pensando assim, puxa, e aquela pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, se morrer vai para o inferno? Vai para o inferno. Mas ela, de alguma maneira, Deus vai se expressar para ela através da criação. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui algumas situações interessantes que Deus está envolvido. Quando o Pai está envolvido, Deus o Pai, está envolvido toda a Trindade. Por exemplo, na questão do tempo. O tempo, ele tem passado, presente e futuro. 3 em 1. Por quê? Né? Por exemplo, aquela base da matéria. Nêutrons, prótons, elétrons. 3 em 1. Por quê? A questão são muitas coisas, dá pra gente fazer uma lista que não tem como divergir. É 3 em 1. É 3, mas por que 3? Porque Deus, ele assinou seu nome em toda a sua criação. Percebe? É muito gostoso, muito maravilhoso, né? Muito perfeito. Perfeito demais. Então, como que você vai provar para as pessoas que Deus não existe? Eu quero que elas provem que Deus não existe. Elas sabem que precisa dele, mas elas não querem. Querem perder a sua vida eterna, que é o próprio Senhor, a gozar prazeres transitórios de pecado, né? Isso é tremendo. Passageiros. Pastor, quando o senhor conheceu a Adriana, e aí quando vocês vieram para Cidrolândia? Certo. Como foi que aconteceu? Porque vocês não eram daqui, né? Certo, não. Nós somos lá do Paraná, também nasci em Apucarana, mas um foi no Pirapó. E a Adriana, ela já gostava de mim, já me paquerava há muito tempo, né? Sempre foi louca. Se pudesse virar a câmera. Certo. Olha a cara dela. Mas é verdade, ela confessou isso pra mim, né? Então, nós somos meio parente, o meu irmão é casado com a tia dela. Olha! Percebe? Então agora, quando nós nos casamos, o meu irmão é meu irmão e meu segundo tio, né? É isso? Todo mundo parente. Todo mundo tá parente. Todo mundo em família. Então, em família. Então a gente economizou muitas coisas, né? Mas a Adriana é uma mulher muito sábia, menina inteligente, ela trabalha muito nos bastidores e eu falo assim com bastante propriedade, né? Que ela tem me ajudado bastante nos conselhos. Às vezes nós precisamos ser tratados na nossa alma. Às vezes nós sabemos que a esposa está certa, né? Mas nós temos um orgulho, né? A gente gosta de querer reverter a ação, mas não é. Mas olha, bendito aqueles homens que têm mulher sábia em casa e que sabem escutá-las, né? Porque é uma só carne, porque ela fala isso porque ela está preocupada com ela também. Não tanto comigo, porque somos uma só carne, tudo aquilo que toca em mim, toca nela também. E vice-versa. Mas tem outros atributos também, né? Uma excelente cozinheira. Tanto é que eu preciso de fazer caminhada, fazer ginásticas, senão eu estou perdido. Eu me alimento muito bem. Me alimento muito bem, né? Então é uma maravilha. A vida 2 é preciosa demais, né? Isso aí não o foi senhor ideia conheceu nossa. ela lá? Lá, foi na época, né? Depois nós viemos para
São José do Rio Preto, porque tinha na época o Glênio, né? Olha, tem 2 cidades para vocês visitarem. Depois ele passou para o pastor Júlio, que cuidava do Nunes, daquela comunidade, e disse: já tem 2 cidades para vocês irem visitar e pregar, e de repente fica qualquer uma dessas 2 aí. Nós fomos primeiro para São José do Rio Preto, cidade grande, gostamos de lá e começamos um trabalho lá, e Deus nos abençoou muito, o trabalho cresceu. Aí, por providência do Senhor, que nós vamos para cá sempre, temos que ver a mão do Pai. Tinha um casal aqui na cidade aqui da Uana, que acompanhava, né, o nosso programa de rádio que nós tínhamos lá, que era diário, e nos ouviu, e então criou-se um vínculo, e de repente eles estavam com problema no casamento. Aí nós fomos lá, convite deles, né, vem para cá passar um final de semana com a gente. Nós pegamos o avião, fomos para Campo Grande, eles nos levaram até lá, passamos um tempo lá com eles, pregando a palavra, família muito, muito amistosa, muito querida, lá de aqui da Uana. E aí, é o seguinte, olha, eu frequento uma comunidade regularmente ali, vamos lá? Aí a gente foi num domingo de manhã, fomos um sábado à tarde para conhecer, tinha um evento naquela comunidade. Aí eu conheci um irmão lá de Campo Grande, né, muito querido também, tenho uma grande admiração por ele. E ele me fez o convite para pregar no domingo pela manhã. Aí a família concordou, eu fui lá. Depois ele disse o seguinte: olha, rapaz, nós estamos ali em Sidrolândia, faz muito tempo que não tem lá um pregador da palavra, e eu gostaria que você fosse visitar lá de repente. Aí eu contei essa história toda, que era para vir para Sidrolândia. Eu já fazia 7 anos que eu estava em São José do Rio Preto. Aí fui, preguei na comunidade, era um grupo de 8 pessoas, gostei da cidade, bem tranquila, né? Hoje que está crescendo, Sidrolândia, está se desenvolvendo, tem pessoas vindo para a nossa cidade, né? E nós temos orado ao Senhor para que o Senhor abençoe aqueles administradores, prefeitos, vereadores e as demais autoridades constituídas, para que realmente essa cidade seja uma cidade bem harmônica, receptiva, né? Uma cidade, as pessoas têm uma ideia assim de Sidrolândia, como que Mato Grosso, confundem, né? Mato Grosso é lá, aqui é Mato Grosso do Sul, aqui não é tão quente quanto Mato Grosso, Cuiabá. Lá você joga um ovo assim no asfalto, ele frita, né? Aqui não, aqui hoje, por exemplo, é dia 26, né? 26 de agosto, tá 18 graus, tá frio, eu tô de camisa, né? Ainda mais aqui na minha fazenda. Então, aqui na fazenda da Aliessa, né, João, percebe, eu vi as caminhonetes, vocês não tá na garagem, mas eu vi aqui um carro novo. Oh, meu Deus! Percebe? Mas é bem pequenininho o carrinho, tá? Não é a caminhonete, não cabe um boi em cima. É verdade. Então, mas isso é tudo brincadeira. Mas, queridos, Sidrolândia é uma cidade muito agradável, né? Porque quando alguém pergunta, você é de Sidrolândia, onde fica? Mato Grosso do Sul. Nossa, é muito quente, né? Não é quente. Aqui é fresquinho, gostoso, agradável. É um clima assim de Paraná. Esses dias eu fui fazer ginástica de manhã cedo, tava aquela neblina, né? Aí eu fui acordar minha esposa para poder, vamos lá ver a neblina? Ah, mas depois, meu amigo, eu levei uma bronca, né? Não pode acordar as meninas de manhã cedo, né? Aí viu? Não é só um terrível, né? Não deixa eu dormir, fica à vontade, meu amor, tranquilo. Pronto o café, tranquilo. Mas, então, depois de 3 anos, né, eu vim aqui uma vez por mês pregar, até que Deus colocou no coração da minha esposa também, porque se Ele confirmar no meu coração, no coração dela, nós entendemos que não era a vontade do Senhor. Então, quando confirmou no meu coração, no coração dela, nós então entendemos que era da vontade do Senhor e nós viemos para cá, estamos felizes aqui, estamos semeando a palavra, temos recebido convites para pregar fora, no Brasil também, né, em muitas assembleias. Então é um trabalho maravilhoso. Acho que os irmãos têm encargo da palavra e que são realmente filhos de Deus em Cristo Jesus. Não existe privilégio maior na face da terra. Ele nos supre de todas as coisas. É um Deus que cuida, um Deus que abençoa. Então, quem que é teu Pai? Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, é o Deus Todo-Poderoso. E só que Ele, pelo fato de nos amar,
ele tem que nos moldar para que nós sejamos parecidos com o seu Filho Jesus. Então, por isso que a gente não entende muitas vezes a dor, o sofrimento, e tem muitos que falam, eu rejeito o sofrimento em nome de Jesus, queridos. Quando nós nascemos de novo, Provérbios 3,6 fala que é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas. É tão bom, né, Nessa? Maravilhoso. Pastor, o senhor falou algo que o senhor já tinha me contado isso uma vez, que o senhor falou que confirmou no coração da Adriana e no teu, né? Sim. E eu carrego isso comigo, desde quando o senhor falou isso pra mim. Porque muitas vezes o casal, ele não entende isso. Às vezes acha, não, Deus falou comigo, então não importa o que ela pensa, o que ela acha, eu vou fazer, porque eu quero fazer. Certo. Então, quando a gente se torna um, quando a gente casa e se torna um, a gente precisa ter esse entendimento de que os dois precisam estar na mesma direção. Exatamente. Senão vai quebrar a cara depois. Né? Ou aí um fica jogando na cara do outro. Exatamente. Eu não te falei? E acaba sofrendo, né, você? Isso aqui, aí depois vira uma coisa assim, começa a brotar no meio do relacionamento raiz de amargura. Entendeu? Isso é difícil depois, né? Fica uma coisa estranha, atrapalha a vida harmoniosa do casal. Eu sei que algumas vezes a Adriana toma algum posicionamento que eu fico bravo, até irritado, mas vamos consultar no coração. Vamos consultar ali no travesseiro, o coração. Aí o Senhor me fala, olha, não escuta. Puxa, mas é duro admitir isso, né? Mas preciso viver essa harmonia. Né? Eu cometi muitos erros, passando por cima do conselho que ela deu para mim. Porque às vezes tem muitos que confundem. Lembra se você ler aquele texto, o capítulo 5 de Efésios, aos pés do Senhor, o contexto diz assim, porque lá, depois, nas suas funções, ele começa dizendo assim, maridos, amai vossa mulher. Mulheres, submetei aos vossos maridos. Essa é a função do homem, amar, a mulher se submeter em Cristo. Mas, no versículo 21, Efésios 5, 21, está escrito assim, submetendo-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque a Trindade, o Pai, interessante até, talvez muitos não compreendam, mas o Pai submete ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito ao Pai. Então há uma harmonia pericorese, aquela dança da Trindade, harmônicos. Agora, eu não posso aqui, uma autoridade, falar, não, você tem que ser submissa a mim para usufruir. Não, eu preciso de escutá-la, porque ela também tem revelação do Senhor e a mim também. Então, se nós caminharmos juntos numa harmonia, não vai ter problema. Agora, quando há choque, é por isso que a palavra fala que Deus resiste aos soberbos. Quando a nossa soberba... Por que a gente fica esquentado? O ferro elétrico, o que faz ele esquentar? As duas fontes de energia vêm, fica aqui e não vai e esquenta o ferro. Então tem muita gente esquentada porque são soberbos, quer fazer para prevalecer a sua vontade. Olha, pastor Cláudio, a minha esposa não me submete a mim porque... Pera aí, meu irmão, vamos conversar um pouquinho. E conta a sua história. Agora eu vou escutá-la. Não precisa falar com ela, não. Percebe aqui? Já pode saber. Sabe, igual levar aquela adúltera aos pés de Jesus. Olha, Jesus, Moisés manda apedrejar. Ele nem falou. Cadê o homem? Pegar em flagrante adultério? Mas cadê o homem? Ele ficou escrevendo ali no chão. Vocês sabem que Jesus ficou escrevendo no chão ali? Não. Lá em Jeremias vai mostrar que ele escrevia o nome daqueles que de fato não creram nele, não consideravam ele. Né? Então, escreveu na terra ali, não no livro da vida, na terra. Então vem o vento e vai embora. E como eles insistissem, quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E olha, usado pela própria consciência, porque a palavra dele vai no coração, vai mexer no coração, né? Amém, pastor. Esse bate-papo está muito legal, muito edificante. Eu acredito que tanto para a gente que está aqui, né, quanto para quem está assistindo também. Eu queria que, para encerrar, pastor, o senhor falasse o que é ter uma vida na videira para o Senhor. A vida na videira é uma vida de união com Cristo. Estamos ligados ao Senhor. Tanto é que ele disse assim,
permanecei em mim. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Claro que nós somos os ramos, estamos unidos a Cristo. Começa em sua morte e ressurreição com ele. E essa união é uma união indissolúvel, porque ele disse assim lá em João 6,37, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 10:28 vai dizer o seguinte, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Esses jamais perecerão, aquele desamparo nosso, ele levou lá na cruz, lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo era nosso, mas ele sofreu o nosso desamparo, então nós temos Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca deixarei, jamais vos abandonarei. Então, estar ligado à videira, estar na videira, é uma vida de união com Cristo, porque todo o nosso fruto procede dele, que vem para nós. Então ali o pai é o agricultor, então o pai pode podar-nos para dar mais fruto, nos limpar. Então é uma vida maravilhosa de união com Cristo, começa na sua morte e ressurreição junto com ele, uma vida de ascensão com ele também, porque a palavra fala, porque nós morremos, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso, nós já estamos lá pela fé. Um dia a nossa fé vai se materializar. Amém. Né? Então vamos estar com ele. Ele já fez esse caminho para nós. Jesus é o precursor, Hebreus 6. Ele fez o caminho primeiro. Ele é âncora da alma, seguro e firme. Ele é a âncora da alma. Que interessante, porque no navio, o que acontece? Que o navio lança sua âncora, e quando tem que partir, puxa a âncora e vai embora. Mas Jesus é a âncora da alma. Então a igreja é o navio, a âncora já está lá. Agora é a âncora que vai puxar o navio, a igreja para lá. Que lindo, né? Isso aqui. Lindo. Então, vida na videira é algo maravilhoso. Eu vejo como que uma vida de união com Cristo. Permanecer em mim, no grego é habite em mim, e eu habitarei em vós. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, por compartilhar o Evangelho, pela tua presença, né, por dispor de sair da casa de vocês para virem aqui também. Eu quero agradecer você que está assistindo o canal A Vida na Videira, que está curtindo os vídeos, que está compartilhando, né? O nosso intuito aqui é realmente levar o Evangelho, apresentar para você, se ainda, né, não conhece esse Jesus, mas apresentar esse Jesus a você e que vocês creem realmente, verdadeiramente nesse Jesus que pode transformar as nossas vidas. E é isso. Obrigado, foi um prazer, viu? Um grande beijo, gente. Até mais. Tchau.